Fala pessoal, todos bons? Como é que vocês estão? Aqui é o Léo e sejam muito bem-vindos ao canal Canônico. Essa semana estreou no Disney Plus a nova série da Marvel, Coração de Ferro, Iron Heart. A série estreou na terça-feira, dia 24 de junho, e numa tacada só a Disney disponibilizou 3 episódios. Sim, 3 episódios da série, que é praticamente metade da temporada, até porque essa série da Coração de Ferro, Iron Heart, tem só apenas 6 episódios ali. E eu assisti aos 3 episódios e nesse vídeo eu comento um pouco, dou minha opinião sobre esses 3 episódios da série da Coração de Ferro. A série ela foi anunciada já faz uns 2, 3 anos ali que ela foi anunciada, que estava em produção. E vamos ser sinceros, é uma série que ninguém estava dando a mínima. Principalmente por conta que ela vem ali de uma fase da Marvel ali, uma fase ruim. Uma fase que deixou um gosto amargo nos fãs. Logo depois Vingadores Ultimato, que a Marvel entrou numa sequência de fazer filmes e séries ali ruins, de má qualidade, que não agradou os fãs. E com essa tendência de ficar passando o bastão de personagens icônicos como Capitão América, Homem de Ferro, Thor, para outros personagens. Teve ali a She-Hulk, tivemos a Kate Bishop, tivemos ali a Jane Foster no filme do Thor, Amor e Trovão. Então houve, nesses últimos anos, uma tendência da Marvel dos principais heróis que compõem os Vingadores passarem o bastão para outros heróis que, convenhamos, não têm o mesmo carisma e não chegam aos pés dos originais. Foi feito algumas tentativas, algumas deu certo ali, como a Kate Bishop, que é uma personagem carismática, outros ali acabou não dando certo, ficou muito forçado. She-Hulk. Ainda se aproveitando dessa tendência da Marvel, entra Riri Williams, a Coração de Ferro, interpretada pela atriz Dominique Thor. Essa personagem ela é uma personagem muito recente das histórias em quadrinhos, ela surgiu nos quadrinhos lá em 2016, e na época ela não foi muito bem recebida, teve muita história ali dela, o pessoal não comprou muito a ideia, então já tem essa recepção negativa em relação ao personagem, ela já não foi uma personagem que o povo comprou a ideia dela no passado. Então, quando estreou essa série, ninguém tava dando a mínima. Confesso pra vocês que eu até tinha esquecido que ia estrear essa série. Então, e eu confesso que eu não ia nem assistir essa série, porque eu confesso que eu não gostei muito da personagem dela. Ela já havia aparecido no filme do Pantera Negra, Wakanda para Sempre. Pois bem, eu acabei pensando assim, não, eu tenho que assistir, né? Eu não posso dar uma opinião. Como que eu vou dar uma opinião sem assistir primeiro, né? Pois bem, me sentei na frente da tela, apertei o play e vi os 3 episódios em sequência. E é uma coisa curiosa a Disney ter lançado metade da temporada numa tacada só, diferente do formato tradicional das séries na Marvel, que é um episódio semanal, né? Usa o formato semanal de episódio. Acabou lançando os 3 episódios numa tacada só. E quando foi anunciado que ia lançar os 3 primeiros episódios numa semana e os 3 episódios finais numa outra semana, eu já pensei assim, cara, a Marvel tá querendo se livrar desse pepino, né? A Marvel sabe que tá ruim, a Marvel sabe que ninguém tá comprando ideia, mas eles já fizeram, já gastaram, já investiram, né? O negócio tá pronto, vamos lançar de uma vez, vamos lançar de uma vez essa porcaria aí, vamos pra se livrar de uma vez, quem gostar gostou, quem não gostar não gostou, e é isso, bola pra frente, tem Quarteto Fantástico ainda pra gente focar, e azar, sabe quando você faz um negócio meio, sabe, de qualquer jeito, vai, sabe? Uma coisa meio assim, eu tava pensando que seria isso. Porém, quando eu assisti aos 3 episódios, eu notei uma coisa, eu acho que eu descobri até porque a Marvel quis utilizar esse formato. Por quê? Porque o primeiro episódio, cara, é difícil. Foi difícil de passar do primeiro episódio, confesso pra vocês. O primeiro episódio ele é muito introdutório, ele tem um ritmo muito lento, ele introduz, ele na verdade ele dá sequência ao arco da Hero Williams iniciado lá em Wakanda Forever, e daí ele introduz os personagens, o núcleo familiar dela, a mãe, o lance dela com a Natalie, que é uma amiga que na história ela perdeu, que é o plot ali, é o arco dramático da personagem da Hero Williams. Foca ali os personagens urbanos, no núcleo urbano ali do bairro ali onde ela vive. Então ele começa a focar nisso, começa a introduzir ali e tudo mais. Então ele é um episódio muito introdutório, um episódio muito lento, né? Ele é muito parado. E foi difícil, cara. Foi difícil assistir o primeiro episódio. Eu confesso que foi um episódio complicado de assistir, até porque é uma personagem ali que inicialmente você não se conecta com ela, não tem muito carisma, você não se importa muito com a Hero Williams e com o núcleo de personagens que compõem ao redor dela. Então ali foi
sabe, foi difícil. Eu fui assistindo, acho que na metade do episódio eu já não tava nem querendo assistir mais, tava querendo abandonar ali, né? Então foi complicado, assim, sabe? Porque já é uma personagem ali que você não dá muita coisa, né? E daí quando você pega a série já começa num ritmo ruim, que não te prende. Então isso. Daí eu finalmente entendi porque eles lançaram dessa maneira o formato. Até porque se eles tivessem lançado um episódio por semana, gente, a turma, qualquer um que fosse assistir o primeiro episódio, não ia voltar pro segundo. Não ia voltar pro segundo episódio. Então, foi por isso que eles optaram por esse lançamento. Porque eles editaram desse jeito, eles montaram dessa maneira. E o jeito que eles montaram não daria para voltar para um segundo episódio. Porém, como os 3 episódios foram disponíveis, eu dei uma chance, na força do ódio, terminei o primeiro episódio não querendo voltar, mas dei uma chance, assisti o segundo episódio e por incrível que pareça, eu acho que a série ela melhora, ela escalona, na verdade, rola uma escalonada em relação à série. Por quê? Porque o segundo episódio consegue ser melhor que o primeiro e o terceiro, que compõe essa primeira metade da temporada, consegue ser o melhor dos 3. O segundo episódio ele é bem mais, ele tem um ritmo mais dinâmico, ele tem o núcleo de personagens ali, você já começa a entender ali como que tá o plot da história. Então é bem interessante a dinâmica dela com a Natalie, que é a inteligência artificial com que ela conversa, que simula a amiga dela, que é uma troca ali em relação às HQs, porque nas HQs rola assim esse lance de ter uma inteligência artificial, uma IA holográfica, só que é o Tony Stark. Nas HQs é o Tony Stark, que é a IA holográfica que acompanha e monitora a Hero Williams. Claro que eles não há verba, não há money para botar o Robert Downey Jr., um holograma do Robert Downey Jr. ali na série, né? Então, eles fizeram essa troca, eles adaptaram esse elemento ali dos quadrinhos ali para o formato da série de TV e que linka com o arco dramático da Hero Williams. Então, rola um estranhamento inicial de todos esses pontos, de todos esses elementos ali. Confesso que no começo eu não estava gostando muito dessa IA holográfica, dessa Natalie, né? Então, não estava gostando muito, não comprei a ideia inicialmente. Porém, ele vai desenvolvendo a personagem, a relação das duas, e acaba sendo bacana, principalmente nos momentos ali que a série necessita de ação para manter você interessado. Então, quando rola esse tipo de coisa, a ação consegue ser pontual. Como é uma série de TV, obviamente eles não têm tanto orçamento, não têm o mesmo orçamento dos filmes, então não dá para esperar um negócio nível Homem de Ferro da trilogia lá com a armadura, toda aquela tecnologia e poderio, não rola de jeito nenhum. Então ali o que eles puderem colocar, o que eles puderem não criar cenas em que a Hero Williams não precisa utilizar a armadura, eles vão criar. Tanto que no terceiro episódio tem uma sequência ali, que é ela, uma sequência de ação que é ela fora da armadura. Então a gente não pode exigir muito ali, né, nessa parte. Porém, o segundo episódio acabou sendo mais dinâmico, a relação dela com os outros personagens ficou mais interessante. Então foi tudo uma questão de dar tempo ao tempo. Então você tem o estranhamento inicial dos personagens, da própria Hero Williams. Eu não sei se eu tava tendo um problema com a atuação da Dominique Thorne, que interpreta ela. Eu tava achando ela muito apática, sem carisma. Mas daí você entende que é o jeito da personagem, eles não vão deixar ela tão animada, igual a uma Kate Bishop da vida, como uma Miss Marvel da vida, né? Ela é um pouco mais contida na dela, tem um leve sarcasmo ali, mas foca mais no drama dela, então você vê que ela é uma personagem que ela carrega um peso dramático ali. E a série ela explora isso, ela desenvolve isso, né? E eu acho que o segundo episódio é bem dinâmico, gostei, acabou me prendendo. O terceiro também é melhor ainda, o terceiro acabou sendo bem melhor que o primeiro e o segundo. Os personagens eles acabaram funcionando no final pra mim, então acabou me mantendo interessado. Tanto que diferente do primeiro episódio que eu sofri demais pra terminar, o segundo e o terceiro episódio, principalmente o terceiro, eu acabei terminando. Acabei nem vendo o tempo passar, né? Porque acabou sendo bem mais interessante pra mim. Então, pra mim, assistir esses 3 episódios da Coração de Ferro foi uma experiência assim, como que eu posso dizer, tudo uma questão de costume.
Eles introduzem a personagem, os pontos principais da personagem e tudo mais, o núcleo dela, explica ali o vilão e tudo mais. Só que no começo eu não estava me conectando, não estava achando interessante, para mim os personagens não tinham carisma. Só que se você dá uma chance, eles vão melhorando esses personagens, vão melhorando o núcleo ali, a história, vai melhorando ali, sabe? Você se acostuma com os personagens, você se acostuma com o ritmo da série e acaba melhorando. Então, pra mim, assistir esses episódios foi igual, sabe, quando você tá uma comparação meio idiota, assim, mas sabe quando você tá num processo de emagrecimento que você começa a tomar só refrigerante zero? Você vai lá, abre uma lata de refrigerante zero, você não gosta, acha ruim, você tá tão acostumado com o original, né? Não gosta, acha ruim, acha um gosto de remédio, mas você sabe que você tem que ir tomando, e conforme você vai tomando, aos pouquinhos você começa a acostumar, você começa a pensar que não é tão ruim, e no final você acaba gostando, você se acostuma. Então eu acho que esses episódios da Coração de Ferro foi exatamente isso, é tudo falta de costume. Você começa a assistir ali, tem gosto de remédio, mas depois acaba ficando bom. Mas são só os 3 primeiros episódios também, falta 3 ainda para terminar a temporada, e vamos aguardar ver se vai continuar escalonando. Se continuar escalonando, maravilha. Se o quarto for melhor que os 3, se o episódio 5 for melhor e o episódio final for melhor, maravilha. E lembrando que talvez, Esperança é a Última que Morre, finalmente nessa série possa finalmente ter a aparição do cramunhão, do ruim, do coisa ruim, o diabo, o Mephisto. E dá a entender, ele tem o final do terceiro episódio, principalmente, dá a entender que o encapetado vai aparecer em algum momento na série, né? Vamos aguardar pra ver. Estamos esperando a participação do Mephisto no MCU desde WandaVision lá em 2021. Faz 4 anos, cara. 4 anos que o ruim não aparece. Nunca apareceu. Vamos aguardar pra ver. E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo. Se inscrever no canal, deixar o seu like, que eu agradeço muito. Semana que vem estreia os 3 episódios finais do Coração de Ferro. Eu vou assistir e daí eu trago a minha opinião também. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Valeu!